Além dos carros, fábricas e outros fatores poluentes que afetam o mundo todo, aqui na região de Campos temos outro grande problema: a queima da cana-de-açúcar, que dispersa gases e partículas poluentes na atmosfera e prejudica a saúde e o bem-estar da população. A queima é feita para facilitar a colheita manual da cana. Porém, esta situação, já criticada por todos, tem data para acabar, pelo menos legalmente. Em 2010, a Procuradoria-Geral da União conseguiu a suspensão temporária da queima da cana-de-açúcar. E depois disso, foi acertado um cronograma para a redução gradual da queima. Até 2014, metade da produção do município deve ser colhida por máquinas. E a queima, quando for necessária, deve ser monitorada pelo Instituto Estadual do Ambiente. Até 2020, todas as grandes áreas de plantio devem estar mecanizadas. E para saber melhor essa questão da poluição do ar em Campos, eu estou aqui com a Andresa Viana, que é fisioterapeuta respiratória e pesquisadora. Andresa, qual é a sua pesquisa e o que te motivou? A minha pesquisa ela trata da questão da poluição ambiental motivada pela questão da doença respiratória, que ela é prevalente nesses períodos do ano em que você tem mais queima, principalmente quando a fuligem começa a cair, o nariz começa a coçar, aí todo mundo corre para o hospital. E existe algum grupo que é mais afetado por essa poluição? Sim, tem os grupos que são mais vulneráveis, que são as crianças, os idosos e gestantes. Gestantes por quê? Porque elas estão no período de mudança hormonal, está tudo modificando o corpo dela, então elas ficam mais sensíveis. Então, um quadro de fuligem no ambiente costuma causar uma alergia enorme para a gestante. Ela não pode usar medicamento. Então, ela tem que fazer o quê? O controle ambiental. Assim como as crianças também, que muitas crianças não podem usar medicamentos, até pela questão do tamanho, né? Que quase todos os medicamentos a partir de 2 anos. Então, você pega um bebezinho, que é bem complicado. E os idosos, porque tem pouca resistência mesmo. E se a gente começar a analisar que os idosos têm uma diminuição de líquidos no corpo com o passar dos anos, então fica muito mais fácil, né? Eles adquirirem uma doença respiratória e dificulta toda a parte de recuperação. Quer dizer, então, que essa poluição, ela afeta tanto as pessoas que estão na área rural, quanto as pessoas que estão aqui na cidade. Exatamente. Não importa o local, desde que você tenha um particulado que é carreado pelo vento, você entrou em contato, você pode desenvolver sim a doença. E a doença ela pode ser mais grave ou menos grave de acordo com a predisposição de cada um. Sendo que com esses grupos, idosos e crianças, você tem uma preponderância, nós podemos colocar dessa forma. Tanto que no período de queima você tem um aumento do número de internações hospitalares, principalmente desses grupos. Tem alguma doença que vocês podem dizer que são associadas a essa questão da queima e da poluição? Sim, as pneumonias, de modo geral, porque você tem uma doença infecto-contagiosa, em que você tem mais evidência nesse período, porque tem uma questão irritativa, porque normalmente o ar está mais seco, a poluição ela costuma causar uma irritação muito grande nas mucosas, em que leva aquela tosse persistente, e isso vai agravando. Com a produção de muco, né, faz com que você tenha um acúmulo de muco em algumas partes do pulmão, fazendo aquele acúmulo ali a pneumonia. Ah, então pode ser por fungo, pode ser por até mesmo por uma questão mesmo alergena. Que levada por essas partículas, esses fungos se instalam, é isso? Se instalam de maneira mais fácil. Agora, então, você está dizendo que tem tratamento, mas o tratamento, se a fuligem e essas partículas todas continuarem no ar, não vai adiantar, né? A pessoa vai ficar reincidente. Sempre. Que é o que acontece, né? Com muita gente aqui na região.
a fuligem da cana-de-açúcar, ela é tão mais nociva, ou posso estar enganada, ela é muito mais nociva do que a poeira comum, por exemplo, ou não? Sim, porque a poeira comum ela não tem o particulado do carvão, né? Que carrega aí uma série de outras substâncias. Porque quando você queima a cana, a pessoa que está queimando a cana, ela tem que ter... A pessoa não tem noção, tá ali colocando fogo para ficar mais leve, para cortar e ser mais rápida o corte. Que eles ganham porque a produção deles é feita, medida em quantidade de corte, né? Então, para eles tem que cortar rápido. Quando você põe a queima, você está fazendo o quê? Está queimando ali agrotóxico, querendo ou não, é colocado. Então, você tem ali metais pesados, você vai ter chumbo, pode ter mercúrio, pode ter alguns herbicidas que contêm, além desses componentes, outros componentes que também são tóxicos. Então, vem tudo junto. Tudo junto. Então, você imagina, está queimando ali toda a parte de veneno mesmo, tóxico, e aquilo fica em suspensão no ar e carreado da área rural, da área urbana. E aqui em Campos a gente não tem muita essa delimitação, porque você tem a queima feita muito próximo da cidade. A cidade ela avançou muito para a área rural, né? Então a gente tem a delimitação de zoneamento rural e urbano. Aqui não tem, não tá tão definida assim, não é tão longe. Nós estamos cercados pelo perigo. E o vento carrega tudo, né? Ele está aí fazendo o trabalho dele, levando tudo. Entendi. Então, realmente é isso. Muito obrigada, Andresa. Acho que foi ótima a sua participação, esclareceu bastante, né? Espero que os telespectadores possam melhorar a qualidade de vida deles e vamos torcer para que essa coisa da queima da cana-de-açúcar realmente seja extinta aqui da nossa região. A produção da cana na região é de 2 milhões de toneladas. São cerca de 90 mil hectares plantados e destes 60 mil ficam em Campos. O presidente da Asflucan e secretário de Agricultura explicou que já existe um trabalho para facilitar essa mudança para os pequenos produtores. Ninguém pode mais colher sua cana, queimar sua cana sem fazer um cadastro, pelo menos 5 dias antes da programação de queima. E isso tem avançado bastante a cada ano. Agora o nosso maior desafio é nós organizarmos os nossos pequenos produtores, que nós temos a terceira maior concentração de pequenos produtores do Brasil, e nós temos que estar trabalhando tecnologias de equipamentos menores para eles. Bom, e aqui a gente já está numa área que foi colhida pela colhedeira, não é isso, Eduardo? Como é que você sabe quais são as vantagens, além, né, de evitar a poluição do ar, dessa novo tipo de colheita? Não resta dúvida, quando você não precisa usar do fogo para fazer a despalha, essa palha fica na terra, fica no solo. Essa área aqui é uma área, inclusive, que está sendo renovada, acabou de ser colhida, e o produtor passou a grade, fazendo um preparo de solo, e você observa no solo que ele está cheio de palha, ou seja, não está aquela terra nua. Isso é adubo orgânico, isto é importante não só para a recuperação do solo, fertilização, até mesmo para a retenção de umidade. Na época das águas, quando ele for plantar a cana, com certeza, se o solo vai reter mais umidade, com certeza nós vamos ter um canavial novo, mais produtivo. A consequência, a médio e longo prazo do processo de colheita sem queima, é uma recuperação de solo fantástica. Isso aí é o sonho de qualquer fornecedor, ele conseguir colher sua cana, colocá-la na usina sem precisar riscar o fósforo. Se alguém presenciar uma ação como essa, de queima de cana ilegal, de pessoas caçando preá, colocando fogo na cana, para quem ela pode se reportar para fazer essa denúncia? Pode entrar no site da associação, que é www.asflucan.org.br. Pode passar para o meu e-mail pessoal, eduardo.camposcrespo@gmail.com, ou como pode entrar no site do próprio INEA e passar, ou no site de qualquer uma outra usina. Isso também causa prejuízos financeiros aos governos, que gastam mais em saúde pública tratando as doenças respiratórias, que poderiam ser evitadas com a melhoria da qualidade do ar. Aqui no Ecovia, a gente defende que o desenvolvimento socioeconômico ocorra de forma sustentável e ambientalmente segura.
É preciso prevenir, monitorar e multar as práticas erradas. Aqui em Campos, é muito importante o investimento em mais ciclovias e transportes coletivos, além, é claro, do fim da queima da cana. O Ecovia fica por aqui e nós aguardamos a sua participação pelo e-mail ecovia@jornalterceiravia.com.br. Até o próximo programa.